O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que o sustém as forças. Salmos 104, versículo 15. Olá, mulheres lindas e maravilhosas, cheirosas de Deus, poéticas de Deus, e a machaiada também, sejam todos bem-vindos. Hoje, 1º de julho, gente, já foi a metade do ano, vocês acreditam? Já estamos entrando na segunda etapa do ano, que para todos nós seja um mês maravilhoso. E esse friozinho delicioso, onde podemos desenfornar nossos casacos chiques para usá-los. Sejam todos bem-vindos. Bom, como eu comecei falando, eu estava citando o versículo do Salmo 104. Para quem não sabe, né, eu creio que talvez alguém possa não saber, os salmos, na realidade, eles são letras de cânticos. Nós não vamos para o culto, para a missa, para algum... Eu acredito que todo tipo religioso tem um momento de cantar, né? A música é uma coisa que é entranhada na gente, né? O ser humano gosta da música e Deus também ama a música. E aí, os salmistas, eles compunham, agora não sabemos como é que era a melodia, mas nós lemos, falamos, que lindo, que poético, que isso, que aquilo. Nada mais, nada menos eram do que eram cânticos que eram feitos diante de Deus. Tanto que os salmos, se a gente começarmos a observar, ele fala muito mais da pessoa de Deus do que às vezes outras situações, né? Esse Salmo 104 mesmo, ele fala do Deus Criador. Tanto, gente, é tão lindo, é maravilhoso. Leia lá depois, Salmo 104. Tem 35 versículos, você vai ler rapidinho, porque você vai se apaixonar e vai viajar nele. Na maioria, ele está falando da criação de Deus, da natureza mesmo, dos animais, das plantas, dos astros, né, do planeta, das águas, né, dos peixes, dos pássaros, tudo. E, basicamente, só 3 versículos é que se fala em referência a nós, seres humanos, que é o versículo 14, já na metade, na segunda parte, o versículo 15, que é o que nós estamos compartilhando hoje, e o 23. E é muito lindo porque ele fala de 3 coisas interessantes. Ele fala do vinho, do azeite e do alimento. Quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei dele porque eu e o meu lindo pastor Rosivan, nós já celebramos inúmeros casamentos uns anos atrás. E eu, geralmente, a minha participação na cerimônia, ele fazia basicamente o casamento todo, e eu ficava lá, linda, maravilhosa, esperando a minha entrada, assim, de atriz coadjuvante, para poder ministrar a ceia do Senhor, né? E por muitas vezes eu usei esse versículo, porque ele fala de 3 coisas que Deus determina para ser coisas assim bem importantes na nossa vida, para enfrentar as situações, as coisas boas, as coisas ruins e tal. Então ele compara o vinho, ele fala do azeite e ele fala do alimento. Olha, se tivermos essas 3 coisas assim sempre prontinha para utilizarmos ao nosso coração, nossa alma, nossa mente, nosso espiritual, nosso emocional, vai ficar nos trinques. Então vamos lá falar um pouquinho de cada um deles? Tá, então vamos dizer, ele começa dizendo que o vinho que alegra o coração do homem não deve faltar. Por que vinho? Vinho mesmo, da gente beber, né? Ele é algo muito interessante. Há uns anos atrás eu vi uma matéria falando que na França eles têm o hábito de tomar, não sei se é um ou mais de um cálice, aquele cálice pequenininho de vinho, e isso, inclusive, é muito positivo para eles em referência à questão cardíaca. É muito positivo. E tanto que eu achei interessante dizendo que até quando a criança está pequenininha, que ainda chupa chupeta, de vez em quando eles ainda pegam, molha a chupeta no fio e dá para a criança chupar,
que já pré-acostumando. Então, a Bíblia, a gente tem gente que fala, não, é suco de uva. Gente, suco de uva nada. É vinho mesmo, porque né, a palavra lá diz que um presbítero, um diácono, uma diaconisa, não pode ser muito dado ao vinho. Porque se não for muito dado ao vinho, aí a coisa fica meio esquisita, né? Até Jesus, que quando foram lá fazer pergunta lá sobre comparando ele com João Batista, ele ia dizer, se eu falo que é João Batista, vocês vão dizer que é louco. Se falo que sou eu, vão dizer que eu sou um comelão beberrão. Então Jesus se amarrava em comer e ele tomava o vinho dele também, né? É uma questão muito cultural. E nós vamos ver vinho, mas quando chegar em Apocalipse, você vai ver o vinho, ele aparece como sendo aí uma taça com o vinho da ira de Deus. Então, o vinho é uma coisa fantástica, né? Ele tem uma diversidade de coisas para que a gente possa entendermos e viver. Mas vamos voltar ao vinho daqui? O vinho daqui diz que não deve faltar. Sabe por quê? Porque o vinho, ele representa alegria, né? Aí, geralmente, a gente pensa, tá alegre porque bebeu? Não é exatamente isso. Está falando que aqui ele simboliza a alegria. O que Deus está dizendo para mim, para você? Que não falte alegria no nosso coração. Que não nos falte alegria e a alegria do Espírito de Deus. Porque esse vinho nós podemos comparar com a presença de Deus que nos fortalece até nos momentos difíceis, até nas horas complicadas, até nessa pandemia infinda. Não pode nos faltar a alegria, até porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, se o vinho aqui representado pela presença do Espírito de Deus, então, no meio de tudo, nós temos que ter o nosso coração alegre. Mesmo quando tudo está parecendo que não tem solução, essa alegria é para nos levar-nos a acreditar no que? Vale a pena esperar em Cristo, esperar em Deus, ter fé, ter paciência, que uma hora tudo isso acaba e tudo volta ao normal, certo? Então, essa representação do vinho. Então, que não falte vinho no cálice do teu coração. Segundo ponto, o azeite, que não lhe falte, para que não falte o brilho do teu rosto. Amadas e amados, quando nós estamos com a nossa alegria lá pelo vinho preenchido no nosso coração, quando nós temos certeza que a despeito de todas as problemadas que possam acontecer na nossa vida, quando nós temos certeza disso, há uma serenidade no nosso semblante, né? Uma vez alguém me perguntou, mas como que no meio de todo esse turbilhão, logo lá no início de 19, né? Quando eu fiquei sabendo todo o problema de saúde, você consegue dar rir, fazer piada disso? Eu falei, é Deus. E é Deus mesmo. Pode ter certeza que é Ele. Porque quando nós temos essa alegria do vinho do Espírito e que ele se transforma como um azeite no nosso semblante, nós ficamos sempre com ar de bem-estar. Porque se não for pelo momento, é pelo futuro, certo? E o terceiro ponto fala sobre que nunca nos falte o alimento, que é o que nos dá força, né? Quando muitas das vezes a gente está passando por alguma situação complicada, tem pessoas que ou disparam a comer que nem um louco, ou tem pessoas que perdem totalmente o apetite, não conseguem comer, aí emagrece, meu Deus, né? Até que seria uma coisa boa de repente, mas deixa pra lá. Então, aí emagrece, aí fica batido, faltou o azeite. Faltou o azeite para dar o brilho que faz você
estar bem a despeito de tudo ao redor está complicado. Porque você tem que ter a certeza de que aquilo tudo vai passar. Aquela questão de quero trazer à memória o que me dá esperança é porque tem o azeite. E o azeite ele vai fazer você se apresentar muito bem. E por último, tem o quê? O alimento. E esse alimento, o que acontece? Ele nos dá força. Quando nós estamos desnutridos, vamos dizer, quando estamos alimentados, nós ficamos fortalecidos. Eu quero compartilhar com você essas 3 coisinhas no ponto, não é nem físico, mas no ponto espiritual e no ponto emocional. Então, minha querida, meus amados, faça assim uma reserva na tua vida. Uma reserva de vinho, uma reserva de azeite e uma reserva de alimento. Sabe por quê? Porque todas essas 3 coisas que estamos falando, elas são simbólicas no que se trata de prático, de material, de palpável, mas elas são tremendamente reais quando nós falamos da nossa emoção. Como tem pessoas que a botija, ou a garrafa, ou o jarro, ou a taça que deveria estar cheio do Espírito de Deus, do vinho do céu, está seco, está vazio. Como tem pessoas que a pele espiritual, emocional, está tão desidratada, não tem aquele brilho, aquela delicadeza, aquela suavidade de toque do azeite do Espírito de Deus. E quantas pessoas que às vezes estão tão fracas, desnutridas, não tem coragem nem de levantar do lugar que se está, porque faltou o alimento que sustenta, que dá força. Então, procure isso para você. Nós estamos aqui, como falamos agora há pouco, iniciando um novo mês, hoje é 1º, e iniciando uma nova etapa do ano, a outra metade do ano. A primeira já foi, estamos já entrando na segunda etapa do ano, que é rápido, né? E nós precisamos de renovar o estoque da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. Então, ria, sorria, se alegre, diga palavras realmente para o teu coração e faça parceria com Deus. Parceria com Deus, porque Deus, você pode ter certeza, o depósito dele não fica vazio nunca. Sabe por que às vezes nos faltam essas coisas? Porque nós ficamos com o nosso estoque ali e aí não reabastecemos. E para reabastecer, você tem que falar com Deus. Você não vai invadir o estoque de Deus, até porque não vai ter nem condições disso. Então você precisa ter um relacionamento e falar: ai, Senhor, olha, o meu vinho está começando a acabar. Senhor, meu azeite já está ali para baixo da metade. E meus mantimentos já estão acabando. Renova em mim. E você pode fazer isso no momento que você está orando, rezando, fazendo uma prece, né? No momento que você está lendo a palavra, que você está ouvindo das coisas de Deus. E tem 2 coisas maravilhosas para você restaurar isso na tua vida: cantando e dançando diante de Deus. Então, hoje, no começo desse mês, desse segundo semestre, né, do ano, sabe o que você vai fazer? Convida o Senhor para um bate-papo, convida o Senhor para cantar com você, convida o Senhor para dançar com você, e você pode ter certeza, não vai te faltar alegria no coração, não vai te faltar bem-estar, boa aparência, brilho na tua pele, e não vai te faltar a força que você precisa para vencer todas as situações e etapas. Então, um beijo carinhoso no teu coração, fique com Deus, um friozinho gostoso,
cheiro no cangote e um beijo atrás da sobrancelha esquerda. Tchau.